Bom dia a todos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias do livro de Isaías, capítulo 64. Livro de Isaías, capítulo 64. Amém? A palavra do nosso Deus diz assim: ó, se fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te irastes, porque pecamos, por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres das nossas iniquidades. Olha, pois nós te pedimos todos, nós somos teu povo. Bem? Vamos fechar os nossos olhos nessa manhã, pedindo ao Senhor, agradecendo a Ele também por mais essa semana. Deus, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã, ó Pai, tão maravilhosa, Senhor. Tão maravilhosa, Pai, porque podemos abrir os nossos olhos nesta manhã e contemplar, Senhor, as tuas maravilhas, ó Deus. As tuas misericórdias, ó Pai, que se renovaram também nesta manhã sobre as nossas vidas, ó Deus. E é com o nosso coração alegre, regozijando, Senhor, com o nosso coração, Pai, prostrado diante da tua presença, Senhor. Com o nosso coração, Senhor, rendido a ti nesta manhã, ó Deus. Nós queremos te dar honras, glórias ao teu nome, ó Pai. Nós queremos, Pai, glorificar a ti, Senhor, por tudo que tu és, ó Pai, por tudo que tu tens feito a nós, ó Deus. Tu és santo, Senhor, tu és poderoso, tu és maravilhoso, Senhor, tu és perfeito, ó Pai. Não há Deus além de ti, Senhor. Não há Deus que se compare contigo, Senhor. Não há Deus que possa ser comparado, Senhor, com a tua beleza, com a tua majestade, ó Pai. Tu és soberano, Senhor, tu reinas sobre todas as coisas, ó Deus. Tudo pertence a ti, Senhor, e por ti foi feito, ó Pai. Por isso nós te damos graças, Senhor, e louvores, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Deus, pelo ar que nós respiramos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por nos adotar, ó Pai, como filhos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, ó Deus, que tem sido constante sobre as nossas vidas. Reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores. Reconhecemos que necessitamos do teu perdão. Reconhecemos, Pai, que somos falhos, ó Pai. Que somos, Pai, devedores, ó Deus. Mas nós sabemos também que nós temos um Deus poderoso, que só o Senhor pode nos perdoar, Senhor. Que só o Senhor pode nos redimir, ó Pai. Nos lavar, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esse presente tão maravilhoso, Pai, que é a salvação que o Senhor nos deixa, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada vida que entrou neste lugar. Abençoa esse dia, Senhor. Sabemos, ó Pai, que este dia, ó Deus,
Pode ocorrer tantas coisas, ó Pai, mas que o Senhor venha, ó Pai, livrar, Senhor, as pessoas da violência, Senhor, nesse dia, que o Senhor possa livrar as pessoas das confusões, Pai, dos conflitos, ó Deus, das contendas, ó Pai. Guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, de todo perigo, Senhor. Nós entregamos esse dia a Ti, ó Pai. Nós entregamos esse culto a Ti, ó Pai. Porque é para isso que nós estamos aqui, para cultuar o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graças a Deus, irmãos. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 3. Versículo 19. Amém? A palavra de Deus diz assim: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que de presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Amém, irmãos? Bom, essa manhã quero falar sobre arrependimento. Talvez você se orgulhe de dizer: eu não me arrependo de nada. Se você diz isso, que tal começar a se arrepender de dizer isso? Deus abobina o orgulho. Leia Provérbios 16:5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Dizem por aí: se arrependimento matasse, eu já estaria morto. Já ouvimos isso, não é? E o arrependimento realmente mata o pecado. Não há como andar com Deus sem arrependimento, porque se não nos arrependermos, quer dizer que não erramos ou que não temos um coração disposto a confessar os pecados. Essas duas situações nos afastam de Deus. Todos nós pecamos, e isso está escrito em Romanos, capítulo 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não só pecamos no passado, mas ainda muitas vezes o cometemos. E ignorar isso é mentira, porque está escrito em 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Além de ter a consciência de que pecamos, precisamos estar sempre dispostos ao arrependimento, para termos um relacionamento com Deus. Em Provérbios 28:13 está escrito: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esconder o pecado nos impede de alcançar a misericórdia do Senhor. Ou seja, Deus não age com misericórdia em nossa vida quando tentamos ocultar dele os nossos erros. O contrário de um coração orgulhoso é um coração quebrantado e contrito. E esse é o coração de alguém que quer ter relacionamento com Deus. Pois a Bíblia diz, em Salmos 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quem quer um relacionamento com Deus não diz: eu não me arrependo de nada, mas sim: eu me arrependo de tudo. Lembremos, irmãos, o arrependimento mata sim o pecado. Quero colocar uma pergunta que estava na minha Bíblia de estudo. Por que os pecadores às vezes deixam de confiar em Cristo? Bem, talvez a resposta para essa pergunta seja que muitos, por serem orgulhosos, não reconhecem o quão pecadores são, e com isso se acham superiores e não buscam se humilhar. Muitos que se dizem cristãos hoje em dia, muitas vezes são assim, por conta, muitas vezes, das igrejas, em sua maioria, não estarem pregando sobre o pecado, para mostrar aos cristãos como ele é pecador, e com isso, muitos frequentam as igrejas
só em busca de seus interesses próprios. E para finalizarmos, irmãos, como verdadeiros cristãos, que venhamos a nos arrepender todos os dias e estar orando a todo instante, pedindo perdão a Deus, seja de manhã, à tarde, à noite, nos humilhando diante do Senhor e entregando o nosso arrependimento verdadeiramente, pois o Senhor conhece o nosso coração. E não venhamos deixar isso para depois. Como diz Charles Spurgeon, amanhã pode ser que abra seus olhos no inferno, no meio dos tormentos. Amém, irmãos? Quero pedir, irmãos, neste momento, para a gente fazer uma oração silenciosa, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos eles ao nosso Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós chegamos a Ti nesse momento, ó Deus, para cultuar o Teu santo nome, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor sabe de cada pedido aqui, de cada confissão, ó Pai, de cada arrependimento, Senhor. Ó Senhor, o Senhor é o único que pode nos salvar e nos perdoar, ó Deus. Ó Senhor, éramos miseráveis pecadores, ó Pai, condenados à sua ira, Pai, no tormento eterno, ó Deus. Mas pela graça de morte e de cruz e ressurreição do Seu Filho, temos a esperança que somos salvos, ó Deus. Ó Senhor, continue abençoando esse trabalho dessa igreja, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar a sua igreja, ó Pai. Não só aqui, ó Pai, mas em todo canto. Que o Senhor venha levantar pessoas para estar dispostas a levar a sua palavra, ó Deus. Ó Senhor, peço que abençoe aqueles que irão nos ouvir, ó Pai. Que o Seu Espírito Santo toque no coração delas, ó Pai. Que elas venham se arrepender, ó Pai, de seus pecados, ó Deus. Ó Senhor, também lhe peço a bênção pelo pastor Estevam, que está na frente dessa igreja, ó Pai. O Senhor venha fortalecê-lo, continuar guiando os seus passos, ó Pai. E fortalecendo junto a sua família, ó Deus, que está do lado dele, ó Pai. Ó Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada membro dessa igreja, ó Pai, aqueles que estão aqui e aqueles que não puderam vir, Senhor. Ó Senhor, que no dia de hoje o Senhor abençoe essas eleições, ó Pai, que seja feito tudo conforme a sua vontade e o teu querer, ó Deus. Ó Senhor, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvamos a Deus por mais essa manhã que podemos estar reunidos. Terça-feira continuaremos o nosso estudo sobre dons espirituais. Estamos chegando nos dons espirituais, no qual o Senhor tem utilizado na sua igreja no decorrer de todo esse tempo e agora atualmente também. Continuamos orando, que nós viemos continuar orando para que o crescimento, para o nosso amadurecimento como igreja do Senhor Jesus aqui nessa cidade. Sei que muitas vezes há questionamentos em relação ao próprio crescimento da igreja em número de pessoas, mas nós cremos um Deus totalmente soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E eu sei que nós estamos crescendo no Senhor, na fé, nós estamos sendo edificados. Eu quero que os irmãos continuem, que nós venhamos continuar orando uns pelos outros também, para os nossos familiares. Temos crianças, temos adolescentes, muitas vezes difíceis, não, são bem fáceis, difíceis, que estão passando às vezes momentos mais transitórios, momentos muitas vezes de dúvidas, de questionamentos,
mas que Deus possa estar guardando eles e abençoando, e que nós possamos estar intercedendo pelas vidas deles. Continuemos orando pelas nossas autoridades. Não há governo que não seja instituído por Deus, então nós temos essa confiança no Senhor. Não devemos nos ficar aflitos por causa disso, seja quem for o nosso governo, tanto municipal quanto estadual e quanto federal. Nós confiamos e descansamos no nosso Senhor sempre. E que venhamos hoje, particularmente, orar para que Deus traga paz para a nossa cidade, que não venha acontecer nada de errado nessas eleições e que o Senhor venha continuar nos abençoando e nos guardando sempre. Amém? Vamos colocar de pé na presença do nosso Deus para louvar a Ele. Senhor, meu Deus, como é maravilhado contempla
Gostaria que a nossa amada irmã Marta levasse sua voz em oração. Querido Deus Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por estarmos aqui na sua presença, louvando o teu nome, Senhor, escutando da tua palavra. Obrigada, Jesus. Guarda os nossos corações, Senhor, só para coisas boas, Deus. Sim. Abençoe esse dia, abençoe que seja feita a tua vontade. Sim. Nas urnas, Senhor. Sim. Que seja pelo bem do país, do Brasil, cada candidato, seja feito o bem da cidade. Sim. Obrigada por tudo, Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro do Mateus, livro de Mateus, capítulo 13, versículo 54 até o versículo 58. O rei rejeitado pelos seus. Mateus capítulo 13, versículo 54 até o versículo 58. Chegamos ao fim de mais um capítulo, para a glória do nosso Senhor. Oramos e pedimos para que consigamos chegar até o fim desse livro. Versículo 54, a palavra do Senhor diz assim: E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. E Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Temos aprendido que nós temos que olhar, estudar, lermos a Bíblia, meditar na Escritura, tendo em vista Cristo. O próprio Senhor Jesus disse em João 5,39: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Temos visto também sobre a Escritura que nós não podemos buscar o significado do texto dentro de nós mesmos, mas descobrir, nosso objetivo é descobrir o que o autor tensionava comunicar. Jesus terminou o seu terceiro discurso, terminou as suas parábolas, e somos levados agora a uma nova proclamação do que Jesus Cristo faz do seu reino. Agora, o novo assunto é sobre as respostas ao governo de Cristo. Esse relato também aqui se encontra em Marcos 6, do 1 ao 6, em Lucas 4, dos 16 até o 30. É muito importante nós termos em vista também o objetivo dos servos de Deus, aqui nas Escrituras, no caso Mateus, de estar proclamando, de estar nos mostrando que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Mateus também nos mostra que Jesus cumpre o Antigo Testamento, ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Mateus fala da gênese da vida de Jesus, fala do ensino de Jesus na Galileia dos Gentios, do primeiro discurso de Jesus, que é o Sermão do Monte, do poder do governo de Cristo para resgatar, depois o segundo discurso, que é o comissionamento dos discípulos, depois ele fala dos sinais do governo de Cristo e sua oposição, e daí no capítulo 13, do versículo 1 até o 53, temos o terceiro discurso de Jesus, que são as parábolas do governo de Cristo. E agora vemos as respostas ao governo de Cristo. É importante nós destacarmos também que a ordem dos milagres, dos incidentes, dos eventos, dos relatos diferem daquela encontrada em Marcos e Lucas, porque Mateus, temos visto que organiza por tópico e não em ordem cronológica. E o nosso objetivo nessa manhã nós falarmos sobre a volta de Jesus a Nazaré e a rejeição dos seus. E continuarmos olhando com os olhos de Mateus para o nosso grande rei. Irmãos, essa passagem nos apresenta um episódio crucial no ministério de Jesus, onde ele vai retornar para sua terra natal. Ele vai agora enfrentar a incredulidade do que os que conheciam desde a sua infância. Esse evento, que ocorre logo após uma série de parábolas sobre o reino de Deus,
ele vai nos destacar a rejeição que o próprio Messias encontrou entre os seus. Falamos anteriormente já sobre a rejeição que ele teve dentro da sua própria família. Agora nós vamos ver que ele vai ser rejeitado também pelos seus amigos de infância, pelas pessoas que o conheciam. A incredulidade dos nazarenos não apenas revela o ceticismo humano diante da verdade divina, mas também aponta para um padrão mais amplo da rejeição que Cristo, que o nosso Senhor, enfrentaria durante o seu ministério, culminando assim na sua crucificação. E nós estamos vendo passo a passo como isto está acontecendo. Nessa exposição nós veremos como Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra a familiaridade com Jesus. Ele nos mostra que as pessoas, ao invés de serem levadas à fé, são levadas ao desprezo e à desconfiança nele aqui nessa terra. Isso vai ilustrar o ditado que Jesus vai utilizar, que nós vamos falar sobre ele. A rejeição dos seus é uma expressão clara da incredulidade humana que impede a obra redentora de Cristo em suas vidas. Nós vamos canalizar isso de forma mais profunda e com a misericórdia do nosso Senhor nós tiraremos grandes lições desse nosso texto. O primeiro ponto que eu quero conversar com você nessa noite, nessa manhã, é a sabedoria e os poderes de Jesus. Veja o versículo 54, fala assim: e chegando à sua terra, ensinando-vos na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? No verso anterior nós vimos que Jesus se retira de onde ele estava. Lembra que nós falamos que é uma transição das parábolas, e ele se retira e agora nós vemos para onde ele foi. E chegando à sua terra. Qual é a sua terra? Lucas, que fala do mesmo texto, ele cita o nome da cidade. Em Lucas 4,16 diz assim: indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, levantou-se para ler. Isso nos leva, irmãos, à gênese da vida de Jesus. Qual a cidade que Jesus nasceu? Belém do Pará. Não. Jesus nasce em Belém, onde está escrito em Mateus 2, versículo 1. Aí depois, e logo após, ele foge para o Egito, em Mateus 2, 13 ao 15, porque Herodes o queria matar. Então, com cerca de 2 anos, ele foge para o Egito. E com a morte de Herodes, eles voltam para morar em Nazaré, onde Jesus vai morar até os 30 anos de idade dele. Então perceba, ele vai passar toda a infância dele, toda a sua juventude morando em Nazaré. E em Mateus 4,13 tem um relato que Jesus, logo depois, quando ele vai começar o seu ministério, ele vai morar em Cafarnaum. E nós vimos, então ele mora em 4 cidades: Belém, no Egito, Nazaré e Cafarnaum. Então nós vemos que a sua terra aqui é Nazaré, onde Jesus passou a maior parte da sua vida residindo, morando ali. Mas o que ele foi fazer ali? Ele foi passar férias, ele foi curtir a família, ele foi relembrar dos seus amigos, conversar com seus amigos. O nosso texto nos mostra: chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. Mateus nos relata que ele vai para a sinagoga para ensinar. Nós temos visto que isso é muito costumeiro de Jesus, que ele não perde tempo. Ele não foi lá para passar uns dias de sossego, uns dias de descanso, mas ele foi lá para cumprir o seu ministério, o seu propósito. E o relato do seu ensino aqui é semelhante ao que nós encontramos em outros momentos em seu ministério. Ensinar envolve comunicar a natureza e o propósito do reino de Deus. Como nós temos visto o primeiro discurso de Jesus, o Sermão do Monte, o segundo discurso de Jesus, as parábolas do reino. Tudo é sobre a natureza e o reino de Deus. Ele sempre ensina com autoridade e poder, revelando as verdades mais profundas das Escrituras. Que nem Mateus 7, 28 a 29 diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como tem os escribas.
E aí nós chegamos no nosso verso que fala: o povo de Nazaré ficou maravilhado. Observe o nosso relato na continuidade do nosso versículo, diz assim: de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? O povo de Nazaré conhecia Jesus, sabia quem ele era. Só que aqui eles ficam surpresos, eles ficam maravilhados, mas tão logo isso acontece, eles se lembram de quem ele é e o rejeitam. Desejo que observemos que esta reação de maravilhamento do povo de Nazaré não se traduz em fé, mas sim em perplexibilidade, ou seja, eles ficaram pasmos. E o mineiro fala: uai. De que forma ele está falando isso, não é? O gaúcho fala: bah. Como, digamos, ele está falando uma coisa dessa? Da onde que ele tem tanta sabedoria? Eles reconhecem algo extraordinário em Jesus, mas são incapazes de entender ou aceitar plenamente a sua origem divina. Eles não têm como negar que havia algo fora do comum em Jesus. Eles através do questionamento, admitem que Jesus é diferente dos demais. Mas o orgulho, a presunção deles, os impedia de atribuir isso a Deus. A sabedoria de Jesus, frequentemente associada com o ensino das Escrituras, não foi compreendida, porque eles estavam cegos na sua incredulidade. Eles não podiam crer no Senhor. Temos que ter em mente também que a cegueira espiritual impede as pessoas de verem além das aparências exteriores. Isso não é muito difícil. Quando Deus salva alguém, quando Deus transforma alguém, e essa pessoa é levantada para falar da palavra, por exemplo, muitas pessoas vão olhar e vão dizer: ele está falando lá? Eu conheço ele. Eu sei de quem é filho. Ele andava com tal pessoa. Já vai ter questionamento acerca disso. É como Calvino afirmou: eles viram a evidência da sabedoria e dos milagres de Cristo, mas sendo obstinados em sua incredulidade, eles tropeçaram na verdade. Amados, nós temos que lembrar também que a verdadeira fé é um dom de Deus. Sem Deus, sem o Espírito Santo que convence e ilumina o coração humano, jamais nós reconheceríamos a majestade de Jesus. Olhe para a Escritura. Jesus é um louco ou ele é Deus? Não tem como você ser neutro nisso daí. Porque Jesus afirmou que ele era Deus. É que nem eu estava assistindo um vídeo do John Piper, onde ele fala que Jesus, ele fala que ele daria vida e depois ele pegaria a vida novamente. Ele morreria e depois ele ressuscitaria. Ou ele é louco ou ele é Deus. Porque morrer, qualquer um de nós morre. Dar a vida, qualquer um de nós faz. Se alguém entrar agora atirando, por exemplo, algum de nós pode entrar na frente, dar-nos a vida, mas não vamos poder voltar mais. Mas Jesus afirma que ele daria a vida e depois ele retornaria com a vida. E esse é o detalhe: ou Jesus é Deus, ou Jesus é lunático. Acho que o Paul Washer também fala sobre isso. Para nós, o que ele é? Ele é Deus ou ele é louco? Ele é Deus ou é lunático? E aí nós vemos a continuidade do texto. O povo de Nazaré despreza Jesus. Eles falam assim, versículo 55, versículo 56. Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? A familiaridade da origem humana de Jesus torna-se agora um obstáculo para que os habitantes de Nazaré reconheçam a sua verdadeira identidade. Eles conheciam Jesus como o quê? O filho do carpinteiro. Alguém, ou seja, com uma origem comum, que cria uma barreira mental e espiritual para aceitá-lo como Messias. Ah, o filho da Maria lá, não é? O irmão dele, o Judas, não estuda ali no Nereu ali? Quem que é ele para ficar falando desse jeito, não é? Você percebe
É uma família comum ali, ó. O que ele tem de mais? Não é esse o filho do carpinteiro. A profissão de carpinteiro, eu quero que vocês entendam, carrega aqui um tom de desdém. A profissão de carpinteiro era muito modesta e, portanto, era incompatível com as perspectivas das pessoas para o Messias glorioso. Agora pensa comigo, filho de Davi, o grande rei, ele tinha que ser o quê? Rei. Ele tinha que ser um governante famoso. Ele tinha que ser alguém que se adequasse com as minhas expectativas. E é isso que nós temos visto no decorrer da história. As pessoas têm expectativas em relação ao reino de Deus que é diferente da expectativa do Senhor para o seu reino. Ah, mas é muito simples, né? Na igreja é simples demais. Tinha que ser um negócio mais emocionante. O irmão Juninho tinha que entrar aqui voando. Né? A irmã Rosane tinha que levitar na hora que estivesse orando. Não é a expectativa das pessoas que acontece muitas vezes. Eu só sinto o mover de Deus se esse teto cair na cabeça das pessoas e todo mundo ficar bem. É mais ou menos assim. Tem até música que cai o céu, né? Deus não faz isso. Não é a expectativa muitas vezes das pessoas assim? Daí eles olham para Jesus. Uma pessoa simples, uma pessoa comum. A palavra grega traduzida por carpinteiro é também um termo genérico para qualquer artesão ou operário. José poderia ter trabalhado tanto com madeiro, tanto com pedra. Ele podia ser um pedreiro, por exemplo, no nosso tempo, um servente de pedreiro. Algo comum, algo simples, não é? Eu quero que não venhamos perder de vista aqui o contexto. Jesus cresceu, Jesus trabalhou em Nazaré, o que levou os moradores a julgá-lo apenas pela aparência externa e não conseguiram ver quem realmente Jesus era. Outro detalhe é que ele, sendo um trabalhador comum, ele não tem credenciais religiosas ou acadêmicas. Qual faculdade que tu tem? Tu estudou onde? Harvard? Tu é o quê? Tu é apóstolo? No nosso tempo, né? Tu é bispo? Tu é um pastor? Quem é você para falar comigo? Veja, não tinha as credenciais. Tu é o quê? Profeta? Filho de quem? A origem humilde de Jesus tornou-se para eles uma pedra de tropeço. Observe, não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem, pois, tudo isso? A menção da mãe, dos irmãos e irmãs de Jesus enfatiza ainda mais a familiaridade dos habitantes de Nazaré com a família de Jesus. Eles conheciam todos eles. Perceba, eles eram muito conhecidos de Jesus. Eles o viam como alguém comum, parte de uma família comum que vivia no meio deles. Spurgeon ele comentou assim: quanto mais próximos os homens estão das coisas sagradas, muitas vezes menosprezam-nas. Eles conheciam Jesus em sua vida comum e não puderam aceitar que ele fosse divino. Nós temos que ter muito cuidado para não desprezarmos as bênçãos que temos por estarmos próximos das coisas espirituais. Muitas vezes Deus levanta pessoas para nos ajudar, para nos abençoar, mas nós desprezamos e desdenhamos as bênçãos de Deus. Muitas vezes Deus levanta servos dele dentro da sua igreja. E muitas vezes fala, não tem capacidade. Não consegue falar direito, trava a língua. Moisés, quem que é Moisés? Ele foi lá 40 anos atrás, ele fugiu. É um fujão, quem que é Moisés? Que nem diz o Paul Washer, mais ou menos ele fala que Deus não levanta homens grandiosos, não é? Mas o poder está em Deus, é nele que está o poder. E aí nós vemos no versículo 57 o escândalo e a rejeição em Nazaré. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. O termo escandalizavam-se indica que os habitantes de Nazaré tropeçavam em Jesus. Já viu aquela pedra que está no caminho que incomoda?
Isso não significa apenas que eles ficaram confusos, mas que eles ficaram ofendidos. Que eles foram ofendidos e rejeitaram a identidade por causa da sua origem comum. Eles rejeitaram quem Jesus era porque ele era um homem simples. Quem que é a Igreja Batista Reformada de Itapuã? Simples, não é? Mesma coisa. Todo final de semana estudam, daí lê a Bíblia, fazem uma sequência igual. Cadê o Batman pregando? Cadê aquelas danças? Né, Jesus? Mateus? Cadê aqueles negócios voando para um lado para o outro? Não tem. Cadê a emoção, não é? É simples. Nós temos que ver que o reino de Deus é dessa forma, não é? Deus utiliza, Deus mostra. Você acha que se Jesus viesse hoje nas igrejas evangélicas hoje, ele seria recebido de que forma? Os apóstolos do Senhor seriam vistos de que forma? Pedro, Paulo, todos os apóstolos do Senhor, pescadores simples, sem profissão, abandonaram suas profissões. Ex-presidiários, né? Apóstolo Paulo, quantas vezes ficou preso por causa do Evangelho? Eles seriam tratados nas igrejas evangélicas hoje de que forma? Como o Senhor Jesus seria recebido aqui na nossa igreja? Observe o que Pedro nos diz em 1 Pedro 2, 7 e 8, se você quiser abrir comigo. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Olha o que Pedro nos diz. Ele diz assim: para vós outros, 1 Pedro 2, 7, versículo 8, para vós outros, portanto, se credes, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Jesus é, para aqueles que creem, preciosidade. Para nós, Ele é o Deus eterno. Ele é o Senhor dos senhores, aquele que reina sobre todas as coisas. Mas para os descrentes, Ele é uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Diante disso, Jesus nos responde citando um ditado, um provérbio que reflete as experiências dos profetas. Voltamos lá para Mateus. Veja o que Jesus diz, ele fala: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Lucas 4, 24 diz assim: nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus agora, ele se identifica com os profetas do Antigo Testamento, que frequentemente eram rejeitados por seus próprios povos. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber. Eles são perseguidos, eles são rejeitados, eles são desprezados. Jeremias 11, 21 diz assim: portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anote, que querem me ver morto, e dizem: não profetize em nome do Senhor, para que não o matemos. Veja, ele está sendo rejeitado. Capítulo 12, versículo 6, porque até mesmo os seus irmãos e a casa do seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Eles estão sendo perseguidos. Essa identificação com os profetas rejeitados ressalta agora o papel de Jesus como o último e maior profeta, aquele que traz a plenitude das revelações, mas que, como eles, também enfrentou rejeição. Hebreus 1 ou 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A terra que deveria ser marcada pela aceitação e pelo reconhecimento de Jesus é marcada pela rejeição. A sua terra, onde ele escolheu para fazer moradia, agora é marcada
pela rejeição. Temos que ter em vista isso para conseguirmos entender a gravidade da incredulidade desse povo. A rejeição a Cristo por aqueles que o conheciam mais de perto demonstra uma dura realidade espiritual. João Calvino comentou assim: muitas vezes aqueles que têm mais proximidade com os meios de graça são os que menos os aproveitam. A presunção humana leva a um desprezo daquilo que é comum aos seus olhos, embora seja na verdade extraordinário e divino. Quantas pessoas que Deus tem dado a oportunidade para que elas façam parte do seu reino, mas elas não querem. Elas negam o Senhor, elas rejeitam o Senhor. Eu quero Jesus, mas eu não quero a sua igreja. Eu quero a igreja, mas eu não quero Jesus. A rejeição de Jesus em Nazaré é um lembrete do orgulho humano e da cegueira espiritual que impede a fé genuína, que impede a fé verdadeira. Aí nós chegamos no ápice do nosso texto. Observe comigo o versículo 58, a incredulidade e o julgamento do rei. Versículo 58 diz assim: não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O primeiro ponto que eu quero tratar contigo nesse momento é a incredulidade. Algumas pessoas pensam que poderia ter sido diferente. Elas falam assim: Jesus poderia ter feito os milagres, isso provaria para eles que ele era quem estava dizendo. Jesus poderia ter feito uma bola de fogo cair no chão e mostrar: eu sou o Senhor de toda a terra. E aquele povo iria crer. Mas esses afirmam isso por não entender a gravidade do pecado da incredulidade. A incredulidade é tão grave que rejeita o próprio fundamento da salvação, que é a confiança total em Jesus. A incredulidade, ela cega o coração do homem e torna ele incapaz de perceber a glória de Deus na vida de Cristo. Em suas Institutas, Calvino escreveu: a incredulidade é a raiz de todo pecado, pois nega a verdade de Deus e o seu poder. Se eu minto, é porque eu não creio verdadeiramente no Senhor. Se eu não vivo verdadeiramente, se eu sou hipócrita, se eu vivo uma vida dupla, por exemplo, é porque eu não creio verdadeiramente em Deus. Eu não tenho fé verdadeira no Senhor. Tendo base como isso, eu quero que nós observemos alguns pontos. O primeiro é a natureza da incredulidade. A incredulidade é frequentemente retratada nas Escrituras como um coração endurecido que se recusa a aceitar a verdade revelada por Deus. Ela se manifesta por falta de confiança nas promessas divinas, na rejeição da obra de Cristo e na resistência à palavra de Deus. São 3 pontos muito interessantes, não é? Falta de confiança nas promessas divinas. Filho, não se preocupe, eu estou contigo. Mas eu vivo ansioso, tenho medo de tudo, de todas as coisas. Falta de confiança nas promessas divinas. Rejeição na obra de Cristo. Preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Eu estou rejeitando a obra do Senhor. Se eu preciso fazer algo, é que a obra de Cristo não foi completa. Ou não foi consumado, não está consumado. E a resistência à palavra de Deus. Hebreus 3,12 fala: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A Bíblia constantemente nos adverte contra o pecado da incredulidade, pois ela impede o homem de receber as bênçãos de Deus e os condena à separação eterna à sua presença. Em segundo lugar, a incredulidade como resistência à graça de Deus. A incredulidade é consequência direta da natureza pecaminosa caída do homem. Sem a regeneração do homem, através do Espírito Santo, o homem é incapaz de crer em Deus de forma verdadeira. A incredulidade é o resultado da corrupção do coração humano, que se encontra totalmente depravado e é incapaz de buscar a Deus por conta própria.
Não é difícil nós vermos isso. Não, eu vou na igreja assim, vou lá, vamos lá. Daí, aceita Jesus, opa, eu aceito Jesus. Amanhã já murchou, já não tem raiz, não é? Não é cristão de verdade, não creu de verdade. A incredulidade é a raiz de todos os pecados, pois ela nega a verdade de Deus e sua fidelidade, escreveu Calvino. O homem em seu estado natural está cego para a glória de Cristo, e somente a graça irresistível de Deus pode abrir os olhos para crer. Tem um louvor do cantor cristão, onde mostra que um advogado, servo do Senhor, missionário do Senhor, foi convidado para ir para outro país, num evento, e anos antes pegou fogo na fábrica que ele trabalhava, perdeu tudo que tinha. E aí ele foi convidado, ele tinha 4 filhas, tem um louvor que fala sobre isso. E ele foi levado para foi chamado para ir em outro lugar, a esposa e as suas filhas vão e o navio que elas estão naufraga. As 4 filhas dele faleceram. Ele já tinha perdido um filho anteriormente também. Quando ele passa por aquele local, ele canta assim, 398. Se paz é mais doce, mas se você ler o hino original mesmo, ele é mais profundo ainda. Ele fala que as ondas do mar podem trazer muita dor. Mas está tudo bem caminhando. Você consegue imaginar isso? 4 filhas morreram. Todos os filhos dele morreram. E ele continua dizendo que está bem com o Senhor. A incredulidade é vista como um pecado voluntário, mas ela é uma consequência da condição espiritual sem Cristo. Só há descanso e paz para aqueles que estão em Jesus. Para aqueles que creem verdadeiramente no Senhor. Aqueles que estão mortos em delitos e pecados, como diz em Efésios 2:1. Não há paz, não há descanso, porque são incrédulos. Em terceiro lugar, a gravidade da incredulidade. A incredulidade é um pecado grave porque rejeita o único meio de salvação providenciado por Deus. Você é salvo por quem? Só. Ele é o único caminho. O judaísmo que diz que Jesus não é o Messias, que Jesus não é o Salvador, há esperança para eles? Sem Jesus não. A esperança para o índio que não crê no Senhor Jesus? Não. A esperança para o evangélico que não crê verdadeiramente no Senhor Jesus? Não há esperança. Você pode fazer tudo o que é certo, de acordo com o teu padrão. Mas se não tiver Jesus, a condenação é certa. No Evangelho de João, a incredulidade é descrita como a causa do julgamento e da condenação eterna. João 3,36 fala assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que porém é desobediente ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A incredulidade é condenada porque rejeita a oferta gratuita de salvação por meio de Cristo, negando a verdade de Deus e de sua bondade. Spurgeon escreveu assim: a incredulidade rejeita o testemunho de Deus e faz de sua palavra uma mentira. Não há pecado maior do que recusar crer no testemunho de Deus acerca do seu Filho. É um insulto direto à sua soberania e bondade. É como se alguém chegasse para Deus e dissesse: Senhor, eu desejo morar contigo, mas não quero Jesus. O pecado da incredulidade é uma das maiores tragédias espirituais, pois impede o homem de conhecer e desfrutar da verdade e da graça de Deus. Aquele que não crê já está condenado. Aí chegamos ao ponto do julgamento do rei. Qual é o julgamento de Jesus? E não fez ali muitos milagres. Aqui vemos que a recusa de Jesus não fazer muitos milagres em Nazaré não deve ser pelo fato de depender da fé do homem. Nós já falamos anteriormente sobre isso. Não é por causa que eles não tivessem fé que não houve muitos milagres. Mas é um julgamento de Deus, um julgamento de Jesus para aquele povo incrédulo. Por isso Jesus não fez muitos milagres, como está escrito no nosso texto.
Não porque ele não podia, mas por causa da incredulidade deles. Ou seja, o julgamento dele foi esse. A incredulidade não limita o poder de Jesus. Nós vemos aqui o julgamento soberano de Jesus em não manifestar os seus milagres por causa da rejeição e a falta de fé daquele povo. Eu quero, para nós analisarmos esse julgamento mais precisamente, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 4. Porque Mateus foi mais bondoso que esse povo aqui. Lucas, capítulo 4. Sobre esse mesmo texto, versículo 22 até o 30. Veja o que está escrito. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos lábios. E lhe perguntavam: não é esse o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: médico, cura-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faço também aqui na terra. E Jesus prosseguiu: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Você viu o grande grau de que a incredulidade leva ao outro? Olhe o quão grave é este pecado. As pessoas muitas vezes, até essa semana eu estava conversando sobre isso, as pessoas muitas vezes, não tem problema, o ateu é gente boa. A pessoa tranquila. Não é, ele só não crê em Jesus como você crê. Você viu o que levou as pessoas a fazerem por causa da incredulidade? Observe com clareza qual foi a resposta desse povo ao governo de Cristo. Eles conheciam Jesus, eles conheciam a sua família, mas eles levam Jesus até um alto monte para jogá-lo lá de cima. Após esse episódio, não temos mais registro algum de Jesus visitando Nazaré novamente. Esta é uma última vez e o julgamento duro e definitivo para um pecado tão perverso. O julgamento de Deus sobre os incrédulos é justo, é perfeito e é necessário. A incredulidade é uma ofensa grave contra a majestade de Deus, pois nega a sua verdade e despreza a sua graça oferecida em Cristo. Observe alguns textos que mostram o julgamento de Deus. João 3,18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Veja, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui o Evangelho de João mostra claramente que a condenação não é algo reservado apenas para o futuro. Aquele que não crê já está condenado, ele já está julgado agora, porque ele rejeitou a única fonte de salvação, que é Jesus Cristo. A incredulidade é uma ofensa contra Deus, pois rejeita o seu Filho e o seu plano redentor. Irmãos, não haverá ateus no céu. O Papa falou que vai ter, mas o céu não é dele. João 3,36 está escrito: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nesse versículo, Jesus declara que a ira de Deus já está sobre aqueles que não creem. Isso demonstra que a incredulidade não é uma falha moral menor, mas uma transgressão que coloca a pessoa sob o justo julgamento de Deus. Jesus odeia a todos que praticam o mal.
é coisa da tua cabeça. Salmo 5. Hebreus 10, 26 e 27 diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Aqui o autor de Hebreus adverte contra a rejeição consciente da verdade de Deus. A pessoa participou, ela conheceu determinadas coisas, ela tem um certo conhecimento, daí ela diz: eu não quero mais saber. Ela rejeita o Senhor. A incredulidade deliberada após conhecer o Evangelho resulta numa expectativa apenas de condenação e julgamento. O fogo mencionado aqui simboliza um parque de diversão. Não, a condenação eterna. Vai ser um parquinho de fogo. Apocalipse 21, 8. Quando porém os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. Conseguiu perceber aqui, ó? Tudo junto na lista. Os incrédulos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Um parquinho de novo aqui. O Apocalipse descreve o destino final dos incrédulos, dos pecadores e impenitentes, que é o lago de fogo, que é a segunda morte. Este é o julgamento eterno de Deus sobre aqueles que se recusam, aqueles que recusam a salvação em Cristo. Vamos trazer algumas aplicações práticas. O primeiro é o perigo da familiaridade consagrada. A familiaridade com Jesus por parte dos nazarenos os levou ao desprezo e à incredulidade. Eles conheciam Jesus desde criança e por isso subestimavam sua autoridade e sua missão. Da mesma forma, na vida da igreja, nós podemos correr certos riscos se nós nos acostumarmos com a sequência das coisas. Por exemplo, estudo bíblico, cultos, rituais, a própria presença de Cristo sem reconhecer a santidade e o poder que Ele faz. Nós podemos estar vindo aqui no automático. Nós não sentimos mais no Senhor, não desejamos mais o Senhor. A gente vem e canta aleluia, aleluia, mas na verdade a gente está pensando lá no que vai acontecer de tarde. Será que o Corinthians vai ser rebaixado esse ano? A gente não está prestando atenção nas coisas que acontecem. Estamos mais preocupados com o nosso trabalho. O que será que eu vou fazer amanhã de manhã? Ao frequentarmos os cultos, os estudos bíblicos e participarmos da ceia do Senhor, ao lermos as Escrituras, nós sempre precisamos buscar a reverência e a humildade. Lembra que nós estamos aqui para fazer um culto ao Senhor. O nosso coração deve estar nele. Sempre nele. Olhando para Ele. Independente do que aconteça, por muitas vezes, aqui, por exemplo, em outros lugares, nós devemos estar olhando para Jesus. O nosso coração deve estar nele. A mesma coisa, vou colocar um exemplo aqui, a minha esposa vem conversar comigo e eu não estou prestando atenção no que ela está falando. Daí vai acontecer alguma coisa, nem sei o que aconteceu. Quando nós estamos com o Senhor e estamos falando com Ele em oração, nós temos que estar prestando atenção nele. Senhor Jesus, obrigado por essa vida, por todas as coisas. Eu nem prestei atenção no que eu estou fazendo. Eu não estou conversando com Ele. E se Ele for falar comigo, como é que eu vou ouvir? Se Ele me dá a resposta, por exemplo, como é que eu vou ouvir? Nós precisamos sempre reconhecer que estamos diante de um Deus que é santo e todo-poderoso. Tiago 1,21 fala, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Segundo, a incredulidade impede a obra de Deus. O texto nos diz que Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. A incredulidade, ela bloqueia o fluir das bênçãos de Deus e a sua obra em nossas vidas. Embora Deus seja totalmente soberano e todo-poderoso, Ele frequentemente age em resposta à fé do seu povo que ora e o busca. Como igreja, nós precisamos examinar continuamente a nossa fé. Nós devemos pedir ao Senhor que aumente a nossa confiança em Sua palavra, em Suas promessas, a fim de não limitarmos a Sua obra em nossas vidas.
Isso é especialmente relevante em momentos de dificuldade, quando a nossa fé pode ser desafiada. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, das nossas vidas. Hebreus 11:6 fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Terceiro lugar, humildade em reconhecer a autoridade de Cristo. Os nazarenos rejeitaram Jesus por causa da sua arrogância. Eles eram muito arrogantes para conceber que alguém de origem humilde como ele pudesse ser o Messias. Muitas vezes o orgulho humano nos impede de reconhecer a autoridade de Cristo em áreas específicas de nossas vidas. É como eu falei para você, muitas pessoas elas estão mais preocupadas pela aparência das coisas do que realmente o Senhor está fazendo. Porque se nós olharmos externamente aqui, o que Deus está fazendo na minha vida? Algumas pessoas desejam que Deus levante aquele monte lá. Só que às vezes Deus levanta este monte aqui para estudar, para buscar o Senhor, para vir aqui na casa, na igreja do Senhor, não é? Então muitas vezes o monte que sai é nós mesmos, os montes. Isso inclui, amados, nós devemos como igreja cultivar a humildade, reconhecendo que Deus é soberano sobre todos os aspectos da nossa vida e que devemos submetê-lo ao seu senhorio. Isso inclui nossa vida pessoal, nossos relacionamentos, nossas decisões, nossos ministérios, nossa família tem que estar nas mãos do Senhor. Ao fazer isso, nós evitaremos o erro de Nazaré, que rejeitou Jesus devido ao orgulho e à cegueira espiritual. Tiago 4,10 fala: humilhai-vos, pois, na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. 4. Cuidado para não rejeitar a pregação fiel. A rejeição de Jesus em Nazaré também nos adverte sobre o perigo de rejeitar a mensagem fiel do Evangelho, especialmente quando vem de pregadores que nós conhecemos bem. Em muitos contextos, pregadores e líderes que estão próximos das pessoas são menosprezadas ou não têm sua autoridade devidamente reconhecida. Como igreja, nós devemos valorizar e honrar aqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade, mesmo que sejam pessoas que conhecemos há anos e que têm origem humilde. Nós devemos nos certificar de que a nossa avaliação dos ministros da palavra seja baseada na verdade bíblica e na fidelidade do Evangelho, e não em preconceitos ou familiaridade. Muitas pessoas nos mostram significados profundos da palavra de Deus com palavras simples. São pessoas simples usadas pelo Senhor. 1 Timóteo 5,17 fala: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Em quinto lugar, a necessidade de fé na comunidade cristã. Como igreja, nós somos chamados a sermos uma comunidade de fé, uma comunidade que crê. Se a incredulidade fez com que Jesus os julgasse e Deus não agisse mais entre eles, isso pode acontecer conosco também, se nós agirmos da mesma forma. Se nós rejeitarmos a palavra de Deus e o próprio Jesus, o Espírito Santo vai ser retirado aqui do nosso meio. A fé coletiva da igreja, expressa em oração, adoração e dependência de Deus, é um canal pelo qual Deus opera poderosamente. E como eu falei, ou nós cremos em Jesus que Ele é Deus, ou nós cremos que Ele é um lunático. Ou nós o adoramos como Deus, ou nós o rejeitamos como Deus. Nós somos chamados a viver em constante oração e dependência de Deus, reconhecendo que a fé é um fator essencial para se ver o mover de Deus. Em momentos de fraqueza, nós devemos apoiar uns aos outros, fortalecer a fé coletiva, para que a igreja seja um ambiente onde Deus possa agir, onde Deus possa sempre estar falando conosco. Mateus 21, 22, e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Irmãos, cuidado com a incredulidade no meio da igreja. Mesmo entre aqueles que frequentam a igreja regularmente, a incredulidade pode estar presente. A passagem de Mateus nos mostra que mesmo aqueles que conheciam Jesus podem não crer nele verdadeiramente. Isso serve como advertência para examinarmos o nosso coração. Nós devemos nos encorajar a viver uma vida de fé
ativa e sermos íntegros. Mas não adianta nada nós termos uma fachada bonita e o nosso coração está sujo. Que nem o irmão estava falando sobre arrependimento. Nós devemos nos arrepender sempre, todos os momentos. Se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentirosos. Nós temos que ser desafiados a confiar mais plenamente em Jesus como Salvador e Senhor da sua igreja. 2 Coríntios 13, 5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconhecereis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Para concluir, ao refletirmos sobre esse texto, nós somos encorajados, nós somos confrontados com a realidade da incredulidade e o impacto que ela tem sobre a vida espiritual. A rejeição de Jesus por seus próprios conterrâneos, que o conheciam tão bem, nos alerta do grande perigo de endurecer o coração diante da verdade de Cristo. Em Nazaré, a familiaridade levou ao desprezo e o orgulho impediu que muitos recebessem as bênçãos que poderiam ter sido experimentados se apenas tivessem crido e descansado no Senhor. A incredulidade bloqueou o mover de Deus entre eles, revelando a seriedade desse pecado. Esse texto também serve como um poderoso lembrete do Evangelho. O Evangelho ele exige uma resposta. Ou abraçamos a Jesus com fé genuína e reconhecemos Ele como Salvador e Senhor das nossas vidas, ou nós estamos rejeitando Ele, como os nazarenos fizeram. Assim como eles, nós podemos estar próximos da verdade, frequentando a igreja, ouvindo a palavra, frequentando o estudo bíblico, mas sem fé, nós permaneceremos distante de Cristo e da salvação que Ele oferece. A boa notícia, amados, é que Jesus continua a estender a oferta da salvação. Ele veio para buscar, para resgatar, para salvar os perdidos. E ainda hoje convida todos os que o ouvem a crer nele. A Escritura nos ensina que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O Evangelho é um convite à fé, ao arrependimento e à vida eterna com Deus. Portanto, nessa manhã, amados, nós somos chamados a abandonar a incredulidade e o orgulho e nos voltarmos para Cristo inteiramente com uma fé genuína. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o convite está diante de você hoje. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo como seu Salvador. Jesus é todo-poderoso. Ele é capaz de salvar, Ele é capaz de transformar o maior e mais perverso dos pecadores. Que a incredulidade dos nazarenos nos sirva de advertência e que o poder transformador do Evangelho seja abraçado por nós com um coração cheio de fé no Senhor. Hebreus 13:15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pai, mais uma vez nos prostramos diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Estamos nesse momento alegres, contentes, Senhor, porque sabemos que Tu estás aqui nesse lugar. Sabemos, Senhor, que Tu estás fazendo uma obra em nossas vidas. Sabemos que estamos sendo aperfeiçoados em Ti, estamos sendo, Senhor Jesus Cristo, abençoados por Ti, ó Pai. Que possamos cada momento mais crermos verdadeiramente em Ti. Ó Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos convence do pecado, Senhor, para que possamos em todos os momentos estarmos nos arrependendo, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Que continuemos, Senhor Jesus Cristo, Te buscando verdadeiramente. Que continuemos, Senhor, sendo abençoados por Ti, guardados por Ti, como diz a Tua palavra. E confiantes que a Tua palavra é a verdade, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, como diz a Tua oração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma abençoada semana.